da imensidade do céu. Que o céu do Senhor seja imenso é o que se pode concluir do grande número de coisas que foram ditas e expostas nos artigos precedentes, mormente porque o céu é composto do gênero humano. Ver capítulo O Céu e o Inferno procedente do gênero humano, números 311 a 317. E não só do gênero humano nascido no seio da Igreja, como fora da Igreja. Ver capítulo Das Nações ou Povos fora da Igreja no Céu, números 318 a 328. Isto é, de todos os que desde a primeira origem desta terra viveram no bem. Qualquer pessoa possuindo algum conhecimento das partes, regiões e reinos desta terra pode concluir quão grande é em todo o globo a multidão dos homens. Quem fizer um cálculo achará que todos os dias morrem milhares de homens e por ano algumas miríades ou milhões, e isto desde os primeiros tempos, a partir dos quais decorreram alguns milhares de anos. Ora, todos os homens depois da morte vieram e continuamente vêm para o outro mundo, denominado mundo espiritual. Não se pode, porém, dizer quantos deles se tornaram e se tornam anjos do céu. Disseram-me que nos tempos antigos houve um grande número deles, porque então os homens pensavam mais interiormente e mais espiritualmente, e por conseguinte estavam na afeição celeste. Mas nas idades seguintes o número não foi tão grande, porque o homem, com o decorrer do tempo, tornou-se sucessivamente mais exterior e começou a pensar mais naturalmente e a ficar, por conseguinte, na afeição terrestre. Basta isto para se ver que o céu, proveniente somente dos habitantes desta terra, é grande. Que o céu do Senhor é imenso pode-se ver só por este fato, que todas as crianças nascidas dentro ou fora da igreja são adotadas pelo Senhor e se tornam anjos, e o seu número na terra se eleva à quarta ou quinta parte de todo o gênero humano. Ora, acima se viu, no capítulo Das Crianças no Céu, números 329 a 345, que toda criança, seja qual for o lugar em que haja nascido, dentro ou fora da igreja, de pais pios ou ímpios, é recebida pelo Senhor quando ela morre e é educada no céu, instruída ali segundo a ordem divina e imbuída das afeições do bem e, por estas, dos conhecimentos da verdade. E depois, a proporção que é aperfeiçoada em inteligência e em sabedoria é introduzida no céu e se torna anjo. Pode-se, pois, concluir deste fato quão grande é a multidão de anjos procedentes unicamente das crianças desde a primeira criação até hoje. Pode-se também ver quanto é imenso o céu do Senhor pelo fato de que todos os planetas visíveis aos nossos olhos no mundo solar são terras e que os há, além disso, inúmeras no universo, e todos são povoados, como se tratou em um opúsculo particular sobre essas terras, de que vou extrair as seguintes passagens. Que haja muitas terras e nelas homens, e que delas provenham espíritos e anjos, é o que é muito conhecido na outra vida, porque lá, a quem quer que o deseje, conforme o amor da verdade e do uso que dele procede, é concedido falar com espíritos de outras terras, e ser assim confirmado quanto ao que diz respeito à pluralidade dos mundos, e informado que o gênero humano não provém só de uma terra única, mas de terras inúmeras. Falei algumas vezes a este respeito com espíritos de nossa terra,
E se disse que o homem que goza de bom entendimento pode saber, por muitas coisas que ele conhece, que há muitas terras e que elas são habitadas por homens. Porque, segundo a razão, ele pode concluir que massas tão grandes como o são os planetas, alguns dos quais excedem em grandeza esta Terra, não são massas despovoadas e criadas somente para girar e percorrer o espaço ao redor do Sol e dar um pouco de luz a uma só Terra. Mas é mister que o seu uso seja mais importante do que esse. Quem crê, como qualquer um deve crê-lo, que o Divino não criou o universo para outro fim, senão para que exista um gênero humano e, por conseguinte, um céu, pois o gênero humano é a sementeira do céu, não pode deixar de crer que há homens em toda a parte em que há uma terra. Que os planetas que são visíveis aos nossos olhos, porque estão dentro dos limites do mundo do nosso Sol, sejam terras, pode-se saber de um modo manifesto, porque são corpos de matéria terrestre, pois refletem a luz do Sol. E, vistos com telescópios, aparecem não brilhantes de chamas, como as estrelas, mas com partes escuras como terras. E também pelo fato de serem, como a nossa Terra, levados ao redor do Sol e caminharem pela linha do zodíaco, e por conseguinte fazerem os anos e as suas estações, a saber, a primavera, o verão, o outono e o inverno. E, como a Terra, eles têm mais um movimento de rotação ao redor do seu eixo e, por conseguinte, fazem dias e as partes do dia, a saber, a manhã, o meio-dia, a tarde e a noite. E ainda mais, alguns dentre eles têm luas, denominadas satélites, que giram em tempos determinados ao redor de seu globo, como a Lua ao redor do nosso. E pelo fato de que o planeta Saturno, por estar muito longe do Sol, tem também um grande anel luminoso que dá a essa Terra muita luz, ainda que seja uma luz refletida. Qual é o homem que, tendo esses conhecimentos e pensando pela razão, pode dizer que são corpos em que nada há? Além disso, conversei com espíritos sobre o fato de que o homem pode crer que há no universo muito mais do que uma só terra, visto que o céu astral é imenso e encerra estrelas inúmeras, cada uma das quais em seu lugar ou em seu mundo é um sol como o nosso Sol, mas de grandeza diferente. Quem refletir com atenção conclui que toda essa imensidade não pode deixar de ser um meio para um fim, que é o último da criação, fim que é um reino celeste no qual o divino possa habitar com os anjos e os homens. Pois o universo visível ou o céu iluminado por tantas estrelas, que são outros tantos sóis, é somente um meio para que existam terras e nelas homens, com os quais é formado o reino celeste. Por isso, o homem racional não pode deixar de pensar que um tão imenso meio para um tão grande fim não foi feito para um gênero humano proveniente de uma só terra. Que seria isso para o divino, que é infinito, e para o qual seria pouco e apenas alguma coisa, milhares, miríades de terras e todas repletas de habitantes? Há espíritos cuja única aplicação é adquirir conhecimentos, porque só eles constituem as suas delícias. Por conseguinte, é permitido a esses espíritos irem de um lado para outro, e também passarem do mundo deste sol para outros, a acumularem conhecimentos para si. Eles me disseram que há terras habitadas por homens, não só neste sistema solar como fora dele, no céu astral, em número
imenso. Tais espíritos são do planeta Mercúrio. Fez-se o cálculo que, se houvesse 1 milhão de terras no universo, e em cada terra 300 milhões de homens, e 200 gerações em 6.000 anos, e que se fosse concedido a cada homem ou a cada espírito um espaço de 3 braças cúbicas, esse número tão considerável de homens ou de espíritos reunidos em totalidade não encheria, entretanto, o espaço desta Terra e excederia apenas o espaço de um dos satélites que estão ao redor dos planetas, espaço que no universo seria de uma pequenez quase imperceptível, porquanto um satélite dificilmente é visível a olhos nus. Que é isto, pois, para o Criador do universo, para quem não seria bastante se todo o universo fosse cheio? Pois, com efeito, ele é infinito. Conversei a esse respeito com os anjos, e eles me disseram que tinham uma semelhante ideia do pequeno número dos homens relativamente à infinidade do Criador. Contudo, eles pensam nisso não segundo os espaços, mas segundo os estados, e que, segundo a sua ideia, as terras, levadas a um número de tantas miríades quantas o homem pudesse imaginar, não seriam, entretanto, nada absolutamente em comparação com o Senhor. Das terras no universo, dos seus habitantes e dos espíritos e anjos que procedem delas. Veja-se o opúsculo acima mencionado. As coisas que nele são referidas me foram reveladas e mostradas para que se saiba que o céu do Senhor é imenso, que ele é inteiramente composto do gênero humano e que nosso Senhor é em toda parte reconhecido como o Deus do céu e da terra. Que o céu do Senhor seja imenso é ainda o que pode-se deduzir de que o céu, em todo o complexo, representa um homem e também corresponde a tudo que, em geral e em particular, está no homem, e de que essa correspondência nunca pode ser completa, pois que há correspondência não só com cada um dos membros, órgãos e vísceras do corpo em geral, mas ainda no particular, e no singular com cada uma das pequenas vísceras e pequenos órgãos que estão dentro daqueles, e até com cada vaso e fibra. E não só com eles, mas ainda com as substâncias orgânicas que recebem mais interiormente o influxo do céu, de onde chegam ao homem as atividades interiores que servem às operações de seu espírito. Pois tudo que existe interiormente no homem existe em formas que são substâncias, porque o que não existe em substâncias como sujeitos, nada é. A correspondência de todas essas partes com o céu, como se pode ver no artigo em que se tratou da correspondência de todas as coisas do céu com todas as do homem, números 87 a 102. Essa correspondência nunca pode ser completa, porque quanto mais houver consociações angélicas que correspondem a um membro, mais o céu se torna perfeito, pois toda a perfeição nos céus cresce segundo a multiplicidade. Se a perfeição nos céus cresce segundo a multiplicidade, é porque lá há para todos um fim único e um olhar unânime para esse fim. Tal fim é o bem comum. Quando este bem reina, há também, pelo bem comum, o bem para cada um, e pelos bens de cada um, o bem para o comum. Isto sucede porque o Senhor volta para si todos os que estão no céu, número 123, e faz assim que eles sejam um nele.
que a unanimidade e a concórdia de muitos, mormente por uma tal origem e em um tal vínculo, produzam a perfeição, é o que pode perceber todo aquele que gozar de uma razão um pouco esclarecida. Foi-me concedido ver a extensão do céu habitado e também a do céu não habitado. E vi que a extensão do céu não habitado é tão grande que na eternidade ela não poderia ficar repleta. Mesmo quando houvesse um maior número de miríades de terras, e em cada terra uma tão grande quantidade de homens como na nossa. Ver a respeito o opúsculo das terras no universo, número 168. Há homens que pensam que o céu é pequeno e não imenso, fundando-se em algumas passagens da palavra compreendidas segundo o sentido da letra. Por exemplo, sobre aquelas onde se diz que no céu só os pobres são recebidos, que lá só há eleitos e somente os que estão no seio da igreja e não os que estão fora. Que no céu há somente aqueles pelos quais o Senhor intercede, que o céu será fechado desde o momento em que ficar cheio e que esse tempo foi marcado. Mas tais pessoas não sabem que o céu nunca é fechado e que não há tempo algum marcado nem multidão alguma determinada, e que são chamados eleitos os que estão na vida do bem e da verdade, e pobres os que não estão nos conhecimentos do bem e da verdade e, contudo, os desejam, os quais são também chamados famintos por causa desse desejo. Aqueles que, pela palavra não compreendida, conceberam a opinião que o céu é pequeno, pensam que o céu está em um só lugar, onde há reunião de todos, quando a verdade é que o céu se compõe de sociedades inúmeras. Ver o artigo Os céus consistem em sociedades inúmeras, números 41 a 50. Eles imaginam também que o céu é concedido a cada um por uma imediata misericórdia e que assim há somente admissão e recepção pelo bom prazer. Eles também não compreendem que o Senhor, pela misericórdia, conduz todo aquele que o recebe, que receber o Senhor é viver segundo as leis da ordem divina, que são os preceitos do amor e da fé, e que ser assim conduzido pelo Senhor desde a infância até ao último momento da vida no mundo e depois na eternidade é o que se entende pela misericórdia. Saibam, pois, que todo homem nasce para o céu, e nele é recebido aquele que, no mundo, recebe em si o céu, e dele é excluído quem o não recebe.